Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite, Mirosmar. Abdias, boa noite. Adila, boa noite. Pedro, boa noite. Camila, Laís. Então a gente dá início a esse evento meio improvisado aqui com vocês. Primeira aula de hoje. Vamos só dar 5 minutinhos pro pessoal ir chegando, aí a gente inicia. Eduardo, boa noite. Abdias, como que tá o estadão aí de Rondônia? Isso aí, meu amigo, bora falar de vacas e machite. Eu acho que hoje vocês vão ter uma surpresinha, que a gente vai estar falando de vaca e machite de uma forma diferente. Boa noite, Ítalo. Só um minutinho aqui que eu vou estar pegando um fone de ouvido aqui. Boa noite. Tá ótimo, isso aí, Abdias. Boa noite, Fernando. Boa noite, Lucas. Bom demais da conta. E aí, Fernando, como é que tá nossa zona da mata aí? Vou colocar um fone aqui, pessoal, rapidinho. Lorena, boa noite. Vocês estão, todo mundo tá me ouvindo? Diogo, boa noite. Vai ter gráfico do Sérgio. Essa foi boa. Não, do Sérgio não. Pessoal, falando aí. Boa noite, meu amigo. Como é que tá Sete Lagoas aí? Então, aqui essa semana, Fernando, deu uma cessadinha na chuva. Acho que já tem uns 7 dias que não chove. A turma acabou de plantar a safrinha, choveu um pouquinho e cessou a chuva. Marcos, boa noite. Maia, boa noite. Pessoal, então, bora começar, né? Agora são 19h05. Pessoal, é o seguinte. Eu tenho muita dificuldade de estudar. E aí eu tenho dificuldade também de ir anotando. Mas aí acaba que
Isso me faz voltar várias vezes até captar a mensagem. E eu falei assim, pô, e às vezes eu começo a estudar e a gente não tem um foco, uma direção, né? Eu falei assim, eu tenho que estudar para isso. Então, dificulta ainda mais o aprendizado. Então, eu criei essa semana aí do Afiando o Machado com vocês, justamente para eu ter um foco. E o meu foco é estudar 6, 8 horas e passar para vocês um resumo. Então, a melhor forma de aprender é ensinando. Então, eu estou sendo um pouco... Estou matando 2 coelhos com a cajadada só. Então, bora. Eu vou contar para vocês uma historinha. Contar para vocês como que meu dia começou hoje. Na verdade, começou ontem à noite. O dia de hoje começou ontem à noite. Um bate-papo bem legal com uma pessoa que segue o Vacas e Homens. E aí, falando da vida dela, a gente começou a conversar da vida dessa pessoa, falando sobre crenças, sobre valores. E aí, hoje eu acordei, aí eu fui dormir pensando naquilo, falei, pô, que papo bacana. Realmente as crenças são os valores que nos movem, né? E fazem a gente tirar energia de dias que a gente não tem energia. E aí, hoje eu acordei, fiz um café, e aí um profissional me ligou. Esse profissional mais ou menos a 1.500, 1.800 quilômetros de mim. E aí me ligou e falou, pô, Matheus... tal pessoa te indicou, eu sou veterinário, atendo a fazenda, eu tô com um problema na cama. Aí eu falei, problema na cama? Tá com muita machite, Matheus, a gente tá com umas 25 vacas com machite e eu acho que o problema é a cama, tem 2 anos, a cama não tá esquentando. Aí eu falei assim, como é que tá a cama? Você me mandou as fotos? Aí a pessoa falou assim, a cama tá seca, tá com pó e tem 2 anos essa cama que tá lá. Eu falei, pô, cama seca dando machite, tem algo errado. Aí eu falei assim, você faz cultura na fazenda? Aí ele falou assim, não, faço cultura na fazenda. Eu falei, você fez cultura dessas vacas? Boa noite, Alessandra. Fiz. Aí deu 2, deu Clibisiela e 18 vacas, deu a Galate. Eu falei, qual ferramenta você utiliza? Eu utilizo tal ferramenta. Eu falei, beleza. Então, essa tal ferramenta que eu utilizava não fazia diferenciação da bactéria Galacti/Desgalacti. Aí eu falei com ele assim, como que tá a CCS do tanque? A CCS do tanque tá 900. Ô Daniel, boa noite. Aí eu falei, pô, cama seca, CCS de tanque 900. Eu falei assim, eu tenho grande chance de seu problema não ser cama. Seu problema deve ser bactéria contagiosa. E aí eu passei... mais ou menos o caminho a jornada que essa pessoa tinha que seguir até descobrir realmente qual que é o problema dela. Mas traduzindo, resumindo, achei legal assim, achei que esse é um dos trabalhos, né? É das gratidões que a gente recebe quando a gente faz o trabalho digital. E aí poder ajudar mais pessoas e poder ajudar pessoas distantes da gente, isso é muito bom. Isso já é um sentimento muito legal, uma energia muito positiva. E aí, tomei meu café, encerrei a conversa com ele, tomei meu café, liguei o PC e aí eu iniciei um curso de gestão. Tava puto comigo, o curso todo atrasado, quase que eu perco as aulas ainda, que as aulas ficavam até 15 dias na plataforma, aí eu tive que chorar com a menina lá, falei, não, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu fiz o curso. Aí ela foi, liberou as aulas para mim, eu fiz o curso, boa noite, Jefferson. Boa noite, Tube. Aí eu fiz o curso, aí eu comecei a fazer o curso, aí o professor muito top, Paulo Machado, estava fazendo esse curso com ele, e aí recomendo todo mundo fazer esse curso, a energia contagiante e tal, muito enérgico, muito espontâneo o professor Paulo. Aí comecei a ouvir sobre propósito, sobre missão, sobre crença, e muito ligado com um papo de ontem à noite. Aí eu pensei assim, pô, cara, o Vacas e Homens tem que ser isso. Ele tem que ser motivante, eu tenho que ser líder, mas não líder que tenha seguidores ou que tenha liderados. Eu tenho que ser líder que desenvolva outros líderes. Então, eu fiquei pensando, durante que estava fazendo o curso, estava viajando, tomando vários cafés e viajando. Falei, pô, cara, tem que ser isso, tem que motivar as pessoas a construir o sucesso dela. Esse a grande sacada.
E aí no final da tarde eu só pensava, falei assim, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser. Gaúcho, boa noite. Aí, Eduardo, boa noite, Luiz, boa noite. Aí eu falei assim, no final da tarde eu só tava assim, fritando na cabeça. Falei assim, pô, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser. Aí veio uma conversa. Aí, com a outra pessoa, e aí essa pessoa dizia o seguinte, pô, cara, da forma que vocês estão passando, até citou o Jadson também, da forma que vocês estão passando conteúdo é diferente, é simples, é uma linguagem fácil de entender. E aí, ele falou assim, pô, vocês se tornaram um dos grandes professores em relação à minha vida profissional. Eu falei, pô, cara, eu falei, putz. Aí eu agradeci e falei assim, obrigado, Deus, por conversar comigo. Então, porque vocês vão entender porque eu pensei e falei essa frase. E aí eu lembrei também, boa noite, Edoiane. Eu lembrei de outras conversas também que eu tive durante a semana passada. E aí, semana passada eu tava pé abaixo pra cacete. Tava puto comigo, e aí o gaúcho, o Jadson aí até sabe. Boa noite, Silvano. Eu tava muito puto comigo, falei assim, pô, cara, nada tá dando errado. Tudo tá acontecendo do jeito que tem que acontecer. Nada tá dando errado, mas eu sentia angustiado, sabe? Uma sensação de ingratidão. Aí eu me perguntei várias vezes, falei, por que esse sentimento tá vindo? Por que esse pensamento tá vindo? Aí conversando com o gaúcho, assim, do nada eu concluí, assim, falei, pô, meu problema essa semana tá sendo ingratidão. E eu falei justamente a frase pra ele, falei assim, pô, as coisas acontecem e as coisas estão acontecendo. Boa noite, Gabriel. Mas a gente não para pra agradecer, sabe? E não é agradecimento, fala assim, pô, obrigado. Não é esse tipo de agradecimento. Boa noite, Ana. É agradecimento com alma, sabe? A gente parar, respirar, falar assim, pô, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo que está acontecendo. Né? Eu acho que independente se a gente, no momento, a gente pensou que o que está acontecendo é algo ruim, mas não é ruim, tem um porquê. Aí eu tomei uma decisão difícil pra caramba no final de semana passada. Fiquei puto comigo. Adiei alguns compromissos. Por que eu adiei alguns compromissos? Porque eu falei assim, pô, não quero transmitir essa energia. O que eu fizer e o que eu falar tem que ser verdadeiro. Eu tenho que levar o meu melhor para as pessoas, sabe? Então assim, e com verdade, com energia boa, e com muita gratidão. E energia é uma coisa que as pessoas sentem, né? Não gasta você falar. As pessoas sentem quando você tá bem e quando você não tá. Então, pessoal, encerrando esse bate-papo aqui, esse enredo que eu fiz para vocês, os meus pensamentos durante essa última semana, durante o dia de hoje, eu acho que todos vocês que estão aqui, tem 22 pessoas agora, o meu intuito é que vocês aprendam muito mais aprendam ou sintam, ou tenham conhecimento, ou acendam a luz no final do túnel, não sei como que a gente pode chamar isso, mas o meu intuito é que a gente fale muito mais sobre do que manejo e qualidade do leite aqui. Então, meu maior desejo, sinceramente, é que vocês vençam o obstáculo de cada um está passando por um obstáculo diferente, né? E que vocês construam sucesso. E se eu, Matheus, ou o Projeto Vacas e Homens, puder participar desse sucesso de vocês, é uma honra mesmo. Então, eu quero cada vez mais conseguir influenciar pessoas, né? Influenciar em relação à certeza, em relação à confiança, e que tudo está dando certo, independente do que está acontecendo, tudo tá dando certo. Por mais que no momento pareça uma bosta, mas as coisas estão dando certo, pode acreditar. Então eu quero dizer para vocês que a nossa linguagem, sempre a gente vai utilizar uma linguagem bem simples, como diz, vou pegar a frase aí do Jadson, o intuito nosso é descomplicar mesmo, e tudo que aqui for feito, vai ser feito com muito amor, e vai ser feito com aquilo que a gente realmente acredita. Espero que daqui a algum tempo, né, os nossos encontros sejam tão foda, mas tão foda,
que esquecemos de tudo durante o bate-papo. E no mesmo nível que a gente esquece quando a gente vai para uma igreja, independente da religião, ou que a gente vai para um encontro religioso, ou também na mesma energia de quando a gente vai tomar aquela cerveja com os amigos no boteco. Então é isso que eu espero que a gente construa juntos aqui. E aí eu quero fazer um pedido para vocês, para essas 21 pessoas que estão aqui assistindo a live. Quero que quem gostar da aula de hoje, eu quero que vocês façam um print e postem no Stories, tá? E aí vocês vão usar a seguinte frase: afiando o machado, e vai marcar o Vacas e Homens, que eu vou compartilhar com todo mundo, tá bom? Então é um pedido aí que eu faço para vocês, para todo mundo que está assistindo. Faça um print da tela, poste uma frase afiando o machado e marque o Vacas e Homens. E cada vez mais, por que eu peço isso? Para cada vez mais a gente trazer pessoas para essa vibe, né? E que essas pessoas possam se contagiar conosco, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje a gente não vai falar nada diretamente sobre machite. Apesar que eu tive esse insight muito, muito bacana hoje pela manhã, onde com alguns conhecimentos técnicos eu pude ajudar um colega de profissão, mas hoje a gente vai falar sobre como criar um plano de trabalho dentro da linguagem Lean. E a linguagem Lean é essa, falar mais simples e mais fácil. Então eu queria abrir esse bate-papo durante a semana com vocês, falando sobre como criar esse plano de trabalho. E aí sim, com esse plano de trabalho a gente vai resolver o problema de machite, ou a gente pode extrapolar e resolver outros problemas dentro da fazenda. E aí eu fazendo esse curso com o professor Paulo Machado, esse curso é para gestores, é para consultor. E aí uma das coisas que o professor falava, iniciou o papo falando sobre Canvas na prestação de serviço. Canvas é um modelo de montar projeto, digamos assim. E aí ele falava também de mais horas do consultor dentro da fazenda. É o famoso estar junto. Por que estar junto? Porque é importante. Se a gente não está junto, a gente não sabe as coisas que realmente estão acontecendo. E aí ele falava sobre o modelo de negócio para consultoria. E nesse modelo de negócio, ele falava o seguinte: a gente precisa de consultor sênior, consultor júnior e consultor trainee. E aí, para ele falar sobre isso, sobre precisar de mais horas de consultor dentro da fazenda, e precisar também de esses níveis de consultoria, consultor sênior, júnior e trainee, ele falava o seguinte: não é que... pessoal, eu tive um problema na conexão aqui, mas aí é o seguinte, ele não falava o seguinte: a gente tem que ter mais horas de consultor dentro da fazenda, não é para resolver os problemas para o dono. Quem resolve o problema da fazenda é o dono. Na verdade, a gente vai ensinar as pessoas a pescarem, desde os gestores até os colaboradores de base, tá bom? Então é por isso que ele falava. Mas para a gente explicar isso e para a gente chegar lá no Canvas, que é um método de modelo de um projeto, ele deu uma volta no mundo. E aí essa volta no mundo eu vou dar essa volta com vocês aqui. E aí os 3 conceitos que a gente tem que iniciar aqui, os 3 conceitos de um consultor Lean. Ele precisa compreender o que é valor, o que é desperdício e o que é anomalia. Então, esses 3 conceitos, o consultor Lean precisa saber. E aí, beleza, vamos lá. O que é desperdício? Desperdício é tudo que consome recurso e não gera valor para o cliente. O que é recurso? Recurso é dinheiro, tempo, matéria-prima, energia e esforço. Então, tudo que não está gerando valor ou está consumindo valor, isso é que a gente chama de desperdício. E o que é valor? Valor, quem sabe, é o cliente. Valor é muito amplo. Para determinada pessoa ou para determinada fazenda, tal situação é um valor. Por exemplo, ter vacas
campeãs de exposição, ou se é a fazenda referência em genética. Isso é um valor para a fazenda. Agora, para outras não. Para outras eu tenho uma média de 35 aqui, tenho uma baixa rotação. Então isso é valor para a fazenda. É o famoso, o que você quer? Esse é o valor. Então cada cliente vai ter o que é valor para ele. Cada um de nós temos o que é valor para cada um de nós. E aí, essa frase é muito importante. Sam Hilton falava que só existe um chefe. Esse chefe é o cliente. Esse chefe, ele pode demitir todo mundo da empresa, desde o presidente até o servente, simplesmente escolhendo gastar seu dinheiro em outro lugar. Então, quando nós vamos prestar consultoria, a gente tem que saber o que é valor para o cliente, porque senão a gente vai estar gastando um esforço do cão para fazer coisas que não gera valor para o cliente. E aí o cliente vai ficar insatisfeito. Então, a premissa maior é produzir o que o cliente quer com a melhor qualidade e o menor custo. Então, esse deve ser o nosso trabalho dentro das fazendas, como consultor. Produzir o que o cliente quer com a melhor qualidade e o menor custo. Mas não somos nós que vamos produzir, não é a gente que tira leite. Não somos nós consultores que tratamos das vacas, não somos nós técnicos que tratamos das vacas, são as pessoas. Então, por isso que o professor Paulo Machado falava, a gente precisa ensinar a pescar. Então, no consultor, a premissa maior é ensinar o cliente a produzir com melhor qualidade e menor custo. E aí o desperdício é muito interessante a gente entender de desperdício. Por quê? Eliminar desperdício é uma técnica simples, é baixo investimento. Geralmente você pode pegar pequenos desperdícios na fazenda, muito fáceis de resolver e que a gente não gasta quase nada para resolver isso. Por exemplo, uma torneira pingando, né? Isso é um desperdício. Ou uma lâmpada acesa sem necessidade, isso é um desperdício. E aí, vamos lá, vamos falar sobre rentabilidade. O que é renda? Renda é receita menos custos, certo? E aí, se eu tenho uma renda, como que eu calculo uma renda? É a receita menos o custo. Se eu tenho uma receita de 10, se está entrando 10 mil reais na minha conta e eu estou tendo um gasto de 8 mil, eu estou tendo uma receita, uma renda de 2 mil reais. Aí beleza. Só que naquele custo, que é os 8 mil reais, sempre vai ter desperdício. Vamos puxar para a nossa vida pessoal. Pensa o tanto que a gente desperdiça. E aí, quando a gente elimina esse desperdício, a gente diminui o custo. Se a gente diminui o custo, a rentabilidade do sistema é maior. Tá? Então, por isso a importância de reduzir desperdício. E às vezes a gente está tão focado em aumentar a produção, e o que acontece? A gente começa a desperdiçar mais coisas. E aí a lucratividade ou a rentabilidade é baixa. Embora a gente esteja com vacas produzindo 35, 36 de média. E aí, a mastite entra aqui, porque a mastite é um desperdício. Se eu tenho mastite, eu tenho descarte de leite. Se eu tenho descarte de leite, eu estou desperdiçando. Então deu todo aquele trabalho de plantar a roça, de fazer, de colher, de colocar no coxo, e aí da vaca, fazer a vaca comer, e aí essa vaca dá mastite. Aí eu tenho que jogar o leite pelo ralo. Bom, e aí ele falou que existe 7 tipos de desperdício. Quais são esses 7 tipos? Superprodução. Um exemplo típico aí de superprodução é produção de volumoso. Às vezes a gente aduba os pastos, depois vem um cara lá com a roçadeira, porque as vacas não deu conta de comer, e joga aquilo tudo fora. E aí é uma baita de uma perda de dinheiro. Defeito também é um desperdício. Processamento, isso é muito comum, o defeito de processamento, eu vou falar um pouco dele mais, quando a gente vai resolver alguns problemas na fazenda. O que a gente faz? A gente inventa um monte de coisa, principalmente quando a gente está lidando com bactéria. Aí, tem que inventar conjunto, tem que fazer 3 pré-dip, tem que fazer o diabo a 4. E aí, a gente aumentou um monte de processamento que não gera valor. Eu vou explicar para vocês mais à frente. Depois é movimento. Já viu o tanto que as pessoas movimentam dentro de um fosso para nada? Quantas vezes um copo
de pré-dipo, um copo de pós-dipo está mal posicionado. E a pessoa, na hora que ela vai iniciar o teste na vaca, ela vê que o copo de pré-dipo e o teste caneca não está ali. Ela tem que ir lá no final do fosso e voltar. Boa noite, Igor. Boa noite, Éder. Isso aí é desperdício de movimento. As pessoas estão andando e não está produzindo nada. Depois é transporte. Por exemplo, vagão forrageiro. Quem aí pensou, ou quais fazendas que vocês viram, que tem um mapa otimizado, onde cada lote fica de forma que otimize o movimento do vagão? Outra coisa, espera. Espera também é desperdício. A pessoa poderia estar produzindo algo e tem que esperar. Tem que esperar um coordenador, que a gente tem que ir para outro sistema de produção. Aí a gente está aqui 1 hora e meia esperando o coordenador. Tem que esperar fulano chegar aqui para a gente saber o que vai fazer. Por exemplo, quantas fazendas vocês já viram que as pessoas iniciam o dia e não sabem o que vão fazer? Aí o que tem que acontecer? Tem que esperar o gerente chegar para soltar o serviço para a turma. E aí, nisso aí, foi 1 hora e meia, esperando o gerente. Simplesmente por quê? Porque as pessoas não sabem o que ela tem que fazer. E são elas que fazem, então elas que deveriam saber. Depois a gente tem o desperdício de estoque. Estoque grande também é um desperdício. E aí eu coloquei aqui processamento, que processamento está muito ligado com a área de qualidade quando a gente vai resolver algum problema. O que seria? É um erro comum. Né? Vamos melhorar algo, aí a gente inventa um monte de coisa para fazer. Aí, por exemplo, melhorar a qualidade de leite, aí aumenta um monte de tarefa. Por exemplo, desinfecção de TT, separação de lote para o CCS, sendo que o patógeno que a gente está enfrentando nem é patógeno contagioso. Aí a gente está mandando separar, fazer lote para o CCS, aí todo mês tem que organizar aqueles lotes, já é um trabalho da porra. A gente monta 7 protocolos diferentes de mastite. Pessoal, quando falo em 7 protocolos de mastite, eu lembro que quando eu trabalhei na fazenda eu tinha 4 protocolos de secagem. Aí tinha um consultor atendendo na fazenda e tinha 4 protocolos de secagem. Rapaz, os meninos do ordem ficavam perdidinhos quando eles secam uma vaca. Ficava perdido. Aí eu tinha que entrar para dentro do fosso de secar de vaca, precisava de mim, porque o trem era tão complicado e eu me perdia. Porque tinha 4 tipos diferentes de protocolo de secagem de vaca. Pra que isso? Então você precisa entender, para a gente não ter erros de processamentos, por exemplo, a gente precisa entender 3 coisas, ou 3 tipos de tarefa. Boa noite, Brenner. Boa noite, Bruno. A gente precisa entender que existem tarefas que agregam valor, esse deve ser o foco. O que agrega valor dentro da ordenha? Colocar conjunto em vaca e tirar leite. Isso que agrega valor, leite no tanque. Depois, limpar teto de vaca, uma tarefa que agrega valor, porque se a gente não limpar, a gente vai ter mais mastite. Se a gente tem mais mastite, a gente vai desperdiçar mais leite, a gente vai ter alta célula somática, a gente vai perder bonificação por qualidade. Então, limpar teto também agrega valor. Por exemplo, mas existem outras atividades, por exemplo, que não agregam valor, mas é necessária. E aí, as atividades que não agregam valor e é necessário, o que a gente tem que fazer? Diminuir essas atividades. Diminuir o tempo de execução. O que seriam essas atividades, por exemplo? Buscar a vaca no lote. Aí eu crio 8 lotes dentro da fazenda. Uma fazenda de 120 vacas. Será que eu não poderia trabalhar com 4 lotes? Eu diminuir o tempo de buscada de vaca? Então, é uma atividade que não agrega valor, mas é necessária. Porque se a gente não buscar a vaca, a gente não ordenha a vaca. Mas dá para diminuir o tempo dela. E aí também existe outras atividades que não agregam valor e que não é necessário. Por exemplo, desinfecção de conjunto. Rapaz, só dá problema. Ficar lavando conjunto. Só dá problema. É uma tarefa que não agrega valor e não é necessária. Se o bocal está limpo, pessoal, segue o barco. A única coisa que tem contato com o teto é o bocal da TT. Se o bocal da TT está limpo, bora. Vamos ordenhar a vaca. E aí, quando a gente trabalha essas 3 tarefas, compreende, quando o consultor compreende o que agrega valor, que deve ser o foco, o que não agrega valor, mas é necessário, e o que não agrega valor e nem é necessário, e ele começa a ensinar as pessoas a pensar dessa forma, as pessoas saem de 30 vacas ordenhando por hora e vai para 45 vacas ordenhando por hora, como aconteceu com a gente recentemente. E aí outra coisa
Boa noite, André, tudo bem? E a outra coisa que é muito importante a gente entender é sobre anomalias. O que é anomalia? É qualquer ocorrência que ocorre, que atrapalha o fluxo de trabalho. Se eu estou tendo algo que eu tenho que parar uma execução ou uma tarefa para resolver, que é uma anomalia. Eu perdi tempo. Por exemplo, eu vou dar para vocês um exemplo. Quando a gente trabalha, não vou falar de animais dia ou de animais 1/4, mas quando a gente trabalha com animais de meio sangue para trás, pessoal, ocitocina é anomalia. Peia é anomalia. Eu tenho que deixar de colocar conjunto nessa vaca porque eu tenho que amarrar ela. Ou deixar de fazer um teste na sequência de todas as vacas, eu tenho que parar para amarrar uma vaca ou para aplicar ocitocina. Então, essa atividade não gera valor, não é necessário, elimina ela. Fechou, André? Elimina essa tarefa, chega de ocitocina. O mais rápido possível. 2 ocitocinas, pessoal. Outra coisa, essa aí vai especial pro André. 2 ocitocinas para uma vaca que vai descer mais 3 litros de leite. Pra quê? Pra que isso? Você aumenta tempo sobre ordenha na vaca. Você aumenta tempo ordenhando. Você está perdendo tempo, está tendo desperdício e está prejudicando a vaca. Pra que isso? A Ana aqui, Matheus, e a desinfecção das teteiras, borrifando com um produto? Ana, é o seguinte, se o seu problema não é patógeno contagioso, não faça isso. Ito, boa noite, Pavlov, boa noite. E o seguinte, se o seu problema for patógeno contagioso, separe os lotes. Separe os lotes. Especial para quem? Separe os lotes, simplifica a coisa, nada de borrifar. Aí, qual que é a segurança? Boa noite, Rodrigo. Qual que é a segurança? Se está borrifando ou não? Às vezes tem... Boa noite, Avine. Às vezes tem pessoa que está fazendo ali 3 ordenhas no dia. E aí, pessoal, essas 3 ordenhas é maltratante. Já pensou a gente ficar 5 horas tirando leite de vaca? São processos contínuos. É exaustante. Então simplifica essa coisa. Para que borrifar? Se o problema é bactéria contagiosa, então beleza, faça um lote de bactéria contagiosa. E aí quem tiver resposta a tratamento, trata. Quem não tiver, vai deixando lá. Vai matando o que der para matar e vai esperando uma boa taxa de cura na secagem. Agora, se o problema é ambiental, bactéria ambiental, corrija a cama, corrija a sujidade de vaca. Boa noite, Biel. Não, mas a literatura fala que tal bactéria comporta também como contagioso. Esquece a raridade, gente. Comum é comum, raro é raro. Trata o comum com o comuníssimo e o raro com o raríssimo. Impacta, mas complicar a vida dos caras que estão trabalhando impacta muito mais do que borrifar o conjunto. Duplo pé na sua opinião. Duplo pé na minha opinião, eu gosto. Só por causa de uma coisa. Aumenta o tempo de ação do produto no teto. E se a gente aumenta o tempo de produto no teto, a gente tem mais chance de eliminar bactérias. Mas assim, se as vacas estão chegando muito limpas, para que duplo pé? Vamos tentar só um. Hein? Não, a gente mudou o duplo pé. Só o duplo pé que mudou. Todo o sistema da fazenda está bem controlado. A gente mudou o duplo pé e teve problemas. Então volta para 2 pé. Nosso problema aqui é acidez. Tem a ver com calor? A acidez geralmente tem a ver mais com problemas nutricionais, né? Ou então um pouquinho com CBT. E aí o calor pode impactar também no tempo de refrigeração, né? Então beleza, pessoal. Vamos voltar aqui. E aí a anomalia Júlio, boa noite. A anomalia é qualquer ocorrência que afeta o fluxo de trabalho. Então é quebra de equipamento. Quem já viu aí em sala de ordenha mangueira soltando? Pavlov, quem já viu? Então, pessoal, mangueira soltando, o cara vai conectar, acoplar a mangueira na vaca, o conjunto na vaca, a mangueira solta. Eu falei, puta que pariu. Essa desgrama aqui não tem jeito não. 2 horas da manhã o cara xingando, tem que xingar com razão. Tá tendo um baita de um retrabalho. E aí a ordenha passa a durar meia hora, 1 hora a mais, por causa de anomalia que está acontecendo. Aí vai os caras lá, a gente quer resolver problema em equipamento.
Cara, a rotina não está padronizada, os caras não estão otimizados lá dentro da rotina. E otimizado não é correr, não. Otimizado é fazer as coisas com sequência, com fluxo de trabalho. Pra que eu vou mexer em equipamento? Sítio. Sítio Aguiar Real, boa noite. Só ver seu comentário aqui, vai isso. Aqui os produtores com leite, voltando ao Israel, alegaram que é dieta, fiz se meter, machismo biclínico e todos os animais com alguns. Sim, realmente pode ser machismo biclínica, que a gente vai ter alguns patógenos que vai influenciar, e CBT também, muito importante nesse caso. Obrigado pelo comentário, Laís. Então, quebra de equipamento, iluminação é anomalia, falta de material, falta de energia, falta de funcionários, tudo é anomalia. E que coisa que mais desmotiva funcionário que anomalia, pessoal? Silas, boa noite. Anomalia é o famoso seguinte: eu tô com um problema e não tem ninguém para me ajudar a resolver essa bosta desse negócio. Então, é isso que a turma que está trabalhando pensa. Aí o equipamento que manutenção dele não está em dias. Aí vai o consultor lá, falando, pessoal, você tem que limpar teto, que não sei o que lá mais, que não sei o que lá mais, que não sei o que lá mais. Essa desgrama aqui, ninguém quer qualidade nessa fazenda não. Porque essa ordem está dando problema aqui já tem 2 meses. E aí é uma anomalia. E aí os caras começam a desmotivar. E aí, pessoal, vamos entendido isso, a gente vai para o diagnóstico. E aí no diagnóstico, nada de escritório, nada de dados. O que o sistema Lean, ele pede, né? E o que a gente acredita é que no diagnóstico a gente vai rodar a fazenda. Famoso perambulação, ou rodar a fazenda e o local de trabalho. A gente vai visitar as pessoas trabalhando. E aí na hora que a gente for visitar as pessoas, a gente vai olhar as pessoas. Olhe para a execução do trabalho, olhe para as pessoas e veja e enxergue, ouça e escute. É muito importante, às vezes a gente vê e não enxerga, e às vezes a gente ouça e não escuta. Então, tente ver como se fosse você que estivesse fazendo. Às vezes a gente tem um ordenador arrastando um latão de 50 litros dentro do fosso. Aqui 3 vezes durante o dia. Imagine se fosse a gente. E aí, no diagnóstico, a gente pode ou não tá na presença do gestor ou do dono. O gestor, né? Ele pode ser o gerente, ou pode ser o dono, ou pode ser o supervisor. Bom, é muito importante, eu gosto de fazer esse rodar a fazenda em 2 momentos. Um momento eu gosto de fazer um macro, visitar os setores, visitar a operação com o dono. Por que com o dono? Porque eu preciso entender qual que é a cabeça dele, o que ele pensa, quais são as crenças dele. Porque essas crenças vão impactar tudo. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei na Bolívia fazer um trabalho tem 2 meses. E aí a gente foi rodar a fazenda com o pessoal. E aí eu tive um time assim rodando com os gestores, os 2 irmãos. Aí ele falou assim: Matheus, aqui as pessoas não são ruins. Aqui as pessoas são trabalhadoras. Qualquer coisa que a gente fazer nessa fazenda dá certo. Porque o cara acredita em gente. Agora se a gente chega na fazenda, aí a turma tá assim, os gestores, ou o dono, ou o gerente. Essas desgrama aqui, isso é burro demais. Não, minha mão de obra é ruim demais, que não sei o que lá mais, que não sei o que lá mais. Só falando mal das pessoas. O trabalho nosso vai ser muito mais difícil. Por quê? Essa pessoa não acredita em outras. Ela não acredita na capacidade humana. Então nosso trabalho aí vai ser muito mais difícil. Agora, nessa fazenda que as pessoas acreditam, que os gestores acreditam em outras pessoas, na capacidade de melhoria, na evolução, tudo que a gente fizer nessa fazenda dá certo. Então, a gente precisa compreender a compreensão do gestor. A gente precisa saber o que ele pensa do que está acontecendo na fazenda, do que está acontecendo em cada setor, das pessoas. Então, por isso que a gente precisa puxar a língua dele. E aí, esse rodar fica muito bacana, que fica espontâneo.
Não fica uma entrevista. Agora vem cá, Jornal Nacional, senta aqui, eu vou fazer uma entrevista com você. Então não é uma entrevista, o cara fica solto e aí vai deixando soltar, ele vai soltando as coisas que são muito importantes. Então a gente precisa visitar a fazenda com ele, visitar a fazenda, os setores, o processo de forma macro. E aí a gente deve ouvir o que o dono fala e entender o modo de pensar, que eu falei para vocês. A gente deve ouvir o dono e entender a forma dele de pensar. E aí, se ele perguntar, a gente responde. E se ele não perguntar, a gente pergunta. Mas faça jogar a vez para a coordenadora. Não seja nem direto, nem nas perguntas e nem nas respostas. Lembre que o objetivo é entender o que o dono está falando, o que o dono pensa. Seria responder sem dar resposta. E aí, nesse diagnóstico também, enquanto a gente está rodando a fazenda, é muito importante a gente enxergar. Boa noite, Bruna, tudo bem? Que honra você por aqui. Espero que você continue. Tem muito a ver com aquele papo que a gente conversou durante essa semana também. E aí, no diagnóstico, a gente vai ver o jeito das pessoas. A gente vai tentar enxergar os meios. Como que tá os meios? Esse ambiente está legal para as pessoas? Como é que tá o banheiro aqui? Como é que tá o banheiro dessa fazenda? Ah, os ordenadores nem tem banheiro aqui. Falei, pô. Então, se a gente não está preocupando com a saúde dos ordenadores, com coisas básicas, como banheiro, como que a gente vai falar com o cara para limpar teto? Já dificultou um pouquinho o trabalho. Então, a gente tem que ter muito esse senso de como está o meio. Será que não é o meio que está desmotivando as pessoas? Às vezes as pessoas são excelentes profissionais, mas o meio está desmotivando. Então, veja, enxergue, ouça e escuta. E veja e entenda também como o gestor interpreta. Ele vai interpretar tal situação. E aí, pessoal, a gente deve ir ao local de trabalho, beleza, a gente rodou com o gestor ou com o dono. Agora a gente vai no local de trabalho sozinho, só com as pessoas. E aí vai ser a gente e a turma do dia a dia. E aí a gente deve ir nesse local de trabalho com o seguinte pensamento: o que pode ser feito para ajudar os empregados a fazer mais fácil? Rapaz, se chegar uma pessoa aqui perto de mim e fosse: Matheus, pai, tem um jeito aqui que é facinho de você aprender, e desse jeito nós conseguimos fazer mais fácil. Eu falei, rapaz, eu sou doido para aprender desse jeito. Mas tem algumas outras pessoas que vão ficar um pouco desconfiadas. Beleza, mas aí você está pensando. Você está pensando, está enxergando, está vendo, está enxergando, está ouvindo, está escutando. Como que você vai fazer para que as pessoas consigam fazer o trabalho dela mais fácil? E aí, o jeito mais fácil, pessoal, mas quando eu falo assim, o jeito mais fácil, por exemplo, não limpar teto é mais fácil que limpar teto. Todos concordam comigo? Acredito que sim. Mas a gente deve fazer mais fácil dentro dos preceitos científicos. Então tá. O que a gente precisa para uma ordenha segura? A gente precisa fazer um pé-de, precisa fazer uma boa limpeza de teto, precisa fazer um bom acoplamento de conjunto, de forma que não tem deslizamento. Saiu o conjunto, a gente precisa fazer uma boa aplicação de pé. Sofro demais com isso, viu? Mas a gente vai transformar esse sofrimento em sucesso, Gabriel, pode ter certeza. E aí, a gente precisa fazer mais fácil, mas sem fugir do que realmente precisa. Precisa limpar teto. Não só os tetos, mas precisa limpar a ponta do teto também. É muito importante. E aí, e as machites, Matheus? Cheguei na fazenda, tá com um monte de machite, você tá falando de rodar a fazenda, entender a cabeça do dono, tá falando também em ajudar as pessoas a fazer mais fácil. E as machites? Tô com 35 vacas de machite lá, ué. Como é que você faz? Pessoal, confesso para vocês que eu, Matheus particularmente, se eu pegar um tempo que eu acompanho todos os processos,
o processo de ordenhar a vaca com mastite é o que eu menos acompanho. Porque a água já derramou, a vaca já foi pro brejo. Não é ali que a gente tem que focar, na minha opinião, não é ali que a gente tem que focar. A gente tem que focar o seguinte: por que aquelas vacas deram mastite? Ah, beleza, estou com baita de um problema de mastite, a turma não tá com dificuldade de tratamento, eu vou lá dar uma aspirina para a turma, uma dipironiazinha só para tratar a dor de cabeça. Aí beleza, a dor de cabeça vai cessar, e aí depois você assim, rapaz, por que você está tendo aquela dor de cabeça? Ah, meu dia tá estressado demais, puta que pariu, só problema, tá foda. Rapaz, então vamos entender um pouco da causa raiz, vamos procurar uma terapeuta pra você, pra bater um papo, pra você ficar mais calminho, e aí essa dor de cabeça vai diminuir. Então seria mais ou menos isso. Aqui a gente, tudo bem que a gente vai lá dar uma aspirina pro cara, mas não vai ser aquilo que vai resolver o problema, porque a gente vai resolver aquele problema, mas aí depois vai vir outros. E aí toda vez a gente vai ter que ficar dando aspirina. É o famoso apaga-fogo. Aspirina. Essa aí fica em off, né, banho? Boa noite, Francisco. Então, pessoal, é isso. É a gente ir na causa raiz. E aí, no mundo perfeito, vamos imaginar aqui Alice nos Países da Maravilha. O que é no mundo perfeito? No mundo perfeito, as pessoas são focadas no cliente. O que o cliente quer. Sem anomalia, não existe anomalia, nem passarinho encanta na fazenda. Isso aí é um mundo perfeito, ou no setor. Com cadência. Com cadência com organização, com fluxo de trabalho, sem desbalanço, sem sobrecarga, isso é cadência. Então se a gente falar assim, ó, tá tudo perfeito, não tem anomalia, as pessoas aqui estão trabalhando no que o cliente quer volume de verde constante. Então as pessoas aqui trabalham para o verão e inverno não tem diferença de produção de leite. E aí, com cadência, o que seria com cadência? Cadência é com organização, com fluxo, sem desbalanço, sem sobrecarga. Né? Um dia o leite está com 1 milhão de, vamos colocar 500 CBT, no outro está com 20, isso é desbalanço. Isso vai gerar defeito mais na frente. E sem desperdício. Mariana, boa noite. Pio, boa noite. Sem desperdício. Sem desperdício. Qualquer tipo de desperdício. Uma torneira pingando é desperdício. E aí a gente tem que começar do mais fácil. É muito mais fácil eu resolver uma torneira pingando do que resolver um desperdício de 50 vacas de mastite. Entendeu? Porque se eu ensinar as pessoas a resolver um problema de uma torneira pingando, elas vão enxergar um piquete sujo e vão querer limpar esse piquete, porque elas sabem que vai ter um desperdício. Na hora que elas derrubarem um latão de 50 litros de vez de descarte, o coração delas vão doer. Então, pessoal, mas para isso acontecer, todos precisam buscar a mesma coisa, que seria esse mundo perfeito. E não é fácil a gente ter esse mundo perfeito. Então, esse mundo perfeito vai ser construído e a gente vai evoluir dia após dia. Dia após dia. Eu falo que para a gente ver melhoria dentro de um programa de mastite, de controle de mastite dentro da fazenda, é 1 ano. É 1 ano. Se ele não passar por nenhum desbalanço. O que é desbalanço? Uma hora a gente dá um vacilão, lá dá um escorregão e volta lá para trás. Se ele não passar por esses escorregões, com 1 ano a gente vai ter um bom resultado no programa de mastite. E aí, para que todos busquem o mesmo mundo perfeito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma cultura, eu tenho que criar cultura na fazenda. Né, Jaderson? Né, André? Não é isso que a gente tem que fazer? É criar cultura na fazenda? Qual que é a cultura na fazenda? A cultura na fazenda é que as pessoas conseguem apontar defeitos, essas pessoas buscam resolver esses defeitos ou esses problemas junto, que a gente corrija a anomalia, que a gente produza cada vez mais, gastando menos. Hudson, boa noite. Então esse é o mundo perfeito. E para o mundo ser perfeito não adianta o consultor querer, ou o dono querer. Não são essas pessoas. É quem está fazendo. E aí na hora que essas pessoas percebem que são elas que têm a capacidade de criar um mundo perfeito, o que elas fazem? Elas passam a mal o trabalho delas.
elas passam a amar o trabalho delas. Aí eu vejo foto no Instagram da ordenha, eu vejo brincadeira entre amigos, que seria o pessoal da ordenha, focado mais na ordenha. Eu não vejo ou diminui os atritos, né? Um companheiro falando mal do outro. Porque quando as pessoas não têm um foco de melhorar, o que elas começam a fazer? É normal. Vão conversar fiado. Aí conversar fiado, rapaz, você viu o que a irmã do outro fez? Aí começa a ter as desavenças. Aí vai pro lado pessoal. Então por quê? Porque as pessoas não têm uma direção. Elas não estão conseguindo conquistar o sucesso delas. Elas não sabem o que é sucesso, não está esclarecido. Então quando a gente esclarece o que é sucesso e a gente cria essa cultura de melhorar, as pessoas falam assim, pô, eu sou foda. Eu sou foda. E aí começa a amar o que fazem. Porque quantas vezes a gente não viu aí, pessoal, o trabalho de ordenador sendo desmerecido, e é um puta de um trabalho. É um puta de um trabalho. Eu sou filho de produtor. Meu pai ordenhava 40 vacas. E hoje não ordenha vaca mais. Por quê? Na cabeça dele é um trabalho desmerecido. E aí eu faço uma comparação seguinte. É isso mesmo, Amina. E as vacas agradecem. E eu faço uma comparação seguinte. Quantas pessoas, por exemplo, na faculdade, por exemplo, na hora que fala assim, pô, eu mexo com cavalo. Não estou desmerecendo quem trabalha com cavalo, pessoal. Pô, esse cara é foda, hein? Mexe com cavalo. Aí, pessoal, vai ver o pessoal que mexe com vaca nos Estados Unidos e Canadá. Eu já tive oportunidade de trabalhar com esses caras em exposição. E aí eles... Boa noite, Fazenda Belo Horizonte, tudo bem? E aí... Boa noite, Dória. E aí esses caras... Pra eles aquilo ali é a melhor coisa do mundo. E aí, quando a gente vê os gringos vindo tosquear, a cultura dos caras é totalmente diferente. Os caras vêm para ir... É diversão. É diversão. Assim como os caras que trabalham com um cavalo, vai para um domingo, para uma cavalgada, ou para um concurso de marcha, ou para uma prova. Entendeu? Então é esse sentimento que a gente tem que gerar nessas pessoas que estão trabalhando. Porque senão elas sempre vão falar assim, pô, essa atividade é uma bosta. Isso, os ordenadores são coração da fazenda, Ana, isso mesmo. É ali que a gente está colhendo tudo que a gente plantou, tudo que a gente fez. E aí, pessoal, vamos imaginar agora uma casa. Aí eu tenho a base da casa, que é organização do meio. Todos estão imaginando a casa, vamos imaginar uma casa agora. Aí eu tenho a base da casa. A base da casa na gestão, elas são a organização do meio. O que é meio? Controle de estoque, comunicação visual, resolução de problemas, beleza. E aí, eu tenho as pilastras dessa casa. Boa noite, João. As pilastras dessa casa é o quê? De um lado é a solução de problemas e do outro a organização do processo. Depois eu tenho as paredes. As paredes são comportamento ideal, o jeito de ser. Qual que é o jeito de ser da fazenda? O jeito de ser da fazenda consegue impregnar nas pessoas o jeito de ser? Porque se a fazenda tiver valores bem definidos, se a fazenda tiver uma missão, se a fazenda tiver um impacto na sociedade, essas pessoas vão abraçar essa causa. Porque todas as pessoas querem construir sucesso para a vida delas. E aí as paredes são o jeito de ser, os comportamentos ideais. Laura, boa noite, tudo bem? E o teto é o norte verdadeiro. O norte verdadeiro é o seguinte, por que eu faço isso? Por que eu estou aqui batendo esse papo com vocês? O que eu quero? Lá no fundo, se tudo der errado, o que me faz continuar? Então isso é o norte verdadeiro. E aí eu vou voltar lá naquela historinha da fazenda que eu atendo na Bolívia, que a gente foi implantar o método do Agromaizinho. E aí eles falaram o seguinte, o norte verdadeiro dessas pessoas, dos proprietários, é continuar produzindo em família ao longo do tempo com rentabilidade. Então, para eles, e em família, não era só a família deles, em família era também a família das pessoas que estavam trabalhando lá. E aí isso me impactou muito. Aí eu falei assim, pô, tudo que eu fizer aqui dá certo. Porque
Porque os caras acreditam nas pessoas. Se a gente não acreditar nas pessoas, tudo é errado. A mudança tem que vir primeiro de nós mesmos, para depois mudar os outros. Isso aí. Liderar com exemplo, né? Só quando a gente... que a liderança se torna verdadeira. E aí a gente consegue contaminar pessoas de uma forma muito mais rápida e muito mais sincera. Pessoal, só um minutinho que eu vou ter que colocar meu celular para carregar. Isso. Quais são os meus propósitos? Por que eu estou aqui? Então acho que a gente tem que deixar alguma coisa boa, né? E aí, o que é o jeito de ser? O jeito de ser, por exemplo, vamos colocar assim, o jeito de ser. Pensamos simples, produzimos para o cliente, trabalhamos em equipe, respeitamos os outros, melhoramos todos os dias, não furtamos, trabalhamos dentro da lei e acreditamos que a solução está dentro da porteira. Então, por exemplo, esse poderia ser o jeito de ser de tal fazenda, ou o jeito de ser de tal empresa, ou o jeito de ser de tal prestador de serviço, por exemplo. Isso é muito importante definir isso. Porque isso ajuda a gente a tomar decisões na vida. Às vezes a gente tem tantos caminhos para seguir. Qual caminho eu vou escolher? Não, eu vou escolher meu caminho que está mais ligado com o meu jeito de ser. Por isso que a conversa, eu estava falando com vocês, a conversa que eu tive ontem à noite com uma pessoa foi muito especial para mim. Porque essa pessoa fala de tal forma em crenças e valores, assim, é isso aí que a gente nunca pode perder. E aí, pessoal, eu falo assim, melhorar todos os dias. Para a gente conseguir melhorar todos os dias, a gente tem que entender o processo. E aí, é nós que temos que entender o processo? Sim, também. A gente somos maestros, né? Somos professores. Mas o professor tem que transmitir. E tem que transmitir para quem está executando. Porque ele está todo dia. Ele tem muito mais chance de melhorar do que eu. E aí, isso aí... vou pegar a equipe da Estância K. O Jarderson, conversa alguma coisa, eles sempre mudam. Tem alguma coisa que eles mudam, nunca fica igualzinho do jeito que a gente combinou. Mas a mudança, ela é comunicada. E realmente a mudança é importante, porque eles viram que tinha uma coisa que é melhor para ser feita. E são eles que estão fazendo, então eles sabem muito melhor do que eu. E aí, mas só que para a gente melhorar continuamente ou todos os dias, a gente tem que entender o processo. Todos nós estamos envolvidos, desde o gestor até as pessoas que estão operando, mas principalmente as pessoas que estão operando. Então, nosso papel de consultor é ensinar essas pessoas a entender de processo. E aí, entender de processo é reduzir variação. Se eu tenho um processo que está variando muito, independente do resultado, está ruim, ele está variando. Por que está variando? Causa raiz, a gente tem que compreender qual que é a causa raiz. Para quê? Para que a gente consiga resolver o problema definitivo. Às vezes a gente está com mastite, mas as vacas estão chegando suja. Então não adianta eu ficar dentro do fosso falando pro pessoal, pessoal, tem que limpar teto, tal, vai ser uma aspirina. Vai ser uma aspirina. Eles têm que fazer o trabalho deles bem, tem que limpar teto bem. Eu não estou tirando essa responsabilidade. Mas eu estou falando que a causa raiz não é na ordenha, a causa raiz está no ambiente. E aí, se as pessoas entendem de processo, elas vão focar no que gera valor. E aí elas vão eliminar desperdício também. E aí a criatividade da fazenda aumenta. Porque, lembra que eu falei com vocês lá no início? Que rentabilidade é receita menos custo. E parte do custo é só desperdício. Se a gente diminui o desperdício, a gente aumenta a rentabilidade. Isso aí. Ou então a gente pode chamar também, né, Luísa, de coragem. Coragem é ir mesmo com medo.
E aí, pessoal, como eu falei para vocês antes, a gente deve ensinar a pescar e não dar o peixe. Normalmente, o que acontece na visita de um consultor tradicional? A visita do consultor, ela não... E aí, sempre que o consultor faz uma nova visita ou chega na fazenda, é algo novo. Tipo assim, oi, bom dia, o que nós vamos fazer agora? Por quê? Não houve uma comunicação durante essas visitas, então a gente precisa criar uma comunicação para vocês. Minha tela estava travada aqui. Então, finalizando aqui para vocês, é o seguinte. Normalmente, pessoal, vou deixar só um recadinho aqui. Quem gostou da aula, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um print e vamos postar lá, marcando Vacas e Homens. Posta lá, Fiano Machado, e marco Vacas e Homens, que eu vou repostar todos, tá bom? Aí é só para quem gostou da aula, quem não gostou não precisa não, tá bom? E aí, pessoal, a gente deve mudar esse... Tá travando para mim aqui também, André. A gente deve mudar esse conceito que cada visita é um marco zero. Então deve ter tarefas para ser executadas durante a visita, entre as visitas, e a gente sempre deve manter a comunicação, mesmo que seja comunicação informal. Como é que tá as coisas aí? Isso é muito importante. E isso é cultural, essa comunicação é cultural entre as visitas. Pode ser cultural do consultor, que é ruim de comunicação durante essas visitas, atendeu a fazenda, tchau, obrigado, só mês que vem que eu volto. Ou pode ser do gestor, ou das pessoas que estão envolvidas no processo. E aí, quando é das pessoas que estão envolvidas no processo, a gente tem que conversar com o gestor, com o coordenador e ir mudando isso pouco a pouco, tá? Porque as pessoas às vezes têm medo de comunicar. Elas comunicam e um gestor vai achar ruim, o dono vai achar ruim, então tem que acabar com essa cultura. Faz a pose aí, Matheus. Suas internet é foda. Então, é o que eu falei aqui, ó. Precisa existir tarefas para serem executadas. Precisa existir contato durante as visitas. E precisa existir troca de ideias possíveis de correção. É o que eu falei que os meninos da Estância AK faz perfeitamente. Então, existe isso. E aí o trabalho vai evoluindo. E aí, pessoal, por isso o Canvas. Eu não vou conseguir falar de Canvas com vocês hoje, mas eu fiz todo esse enredo para falar assim, por isso o Canvas. E amanhã vocês vão entender por que o Canvas, tá? Então, quem participou dessa aula hoje, conto com vocês amanhã para a gente dar continuidade. Então, pessoal, quem gostou da aula, posta lá, Afiano Machado, Marco Vacas e Homens, vou remarcar todas e eu conto com vocês amanhã, tá bom? Às 19 horas a gente vai falar por que o Canvas. E aí vocês vão entender por que o Canvas e por que o Canvas é uma ferramenta tão importante que dá para a gente utilizar em todas as consultorias quando a gente vai iniciar um trabalho. Beleza? Então, fica assim. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Acho que a internet vai aguentar aqui. Vou deixar um tempinho aqui para dúvidas, porque senão a gente corta o assunto, às vezes alguém ficou com dúvida. Se tiver com alguma dúvida, pode ir mandando aí, eu vou respondendo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Alinha. Abdias, muito obrigado pela presença. Doido pra gente estar junto lá, batendo um papo na sua fazenda. Pessoal, ficou alguma pergunta? Se tiver ficado alguma pergunta. E amanhã também eu quero convidar algum de vocês
Obrigado, Fazenda, Belo Horizonte, Adria, Gabriel, Daniel, valeu mesmo. Laís, obrigadão por estar acompanhando. Gabriel, tamo junto. Mai, muito obrigado. Então, não esquece não, pessoal, faz um print aí e posta lá e marca o Vacas e Homens. Um abraço a todos, boa noite, até mais.